convidar você para abrir a sua Bíblia, livro de 1 Samuel, capítulo 17. Esse é o texto da nossa mensagem. Nós vamos pregar sobre esse tema, vencendo os gigantes. Você pode dizer junto comigo? Vencendo os gigantes. Mais uma vez, vencendo os gigantes. 1 Samuel, capítulo 17. Esse é um texto razoavelmente longo. A gente não vai ler esse texto todo aqui. A gente vai fazer a leitura do verso 41 ao verso 50. Uma leitura alternada. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do versículo 41 ao versículo de número 50. Você pode ficar de pé, por favor, meu irmão, para a gente fazer a leitura. Leitura alternada. Leitura alternada. O filisteu, o nome desse filisteu é Golias, tá? O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Davi, porém, disse ao filisteu. Vamos ler juntos? Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Pode ler, irmãos, verso 46. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui. Aqui está o teu povo. Aqui o Senhor está. A tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, o Senhor está. E o Senhor está aqui. E nós te agradecemos porque a tua presença é real no nosso meio. Senhor, nós oramos agora por aqueles que estão sofrendo. Pai, nós oramos pelos enfermos. Pai, nós oramos pelos enlutados. Pai, nós oramos por aqueles que vão se submeter à cirurgia. Pai, nós oramos por aqueles que estão atribulados, angustiados. E nós pedimos, ó Deus, a tua intervenção. Nós pedimos, ó Deus, a tua bênção como igreja. Ó Deus, de uma maneira específica, nós oramos agora pela vida do Sérgio e da Carla, nossos irmãos,
que estão ali, ó Deus, na Argentina, que estão ali, ó Deus, naquele quarto de UTI. Senhor, Tu usas a medicina e Tu vais além da medicina. Tu usas os médicos, os medicamentos e Tu vais além deles. Senhor, a nossa esperança está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra, o nome que tem todo o poder, o Deus que cura enfermos, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que traz à existência as coisas que não existem, o Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Senhor, e aqui está o Teu povo. Senhor, aqui está a Tua igreja. Senhor, aqui está um povo que foi lavado e remido pelo Teu sangue. Aqui está um povo, ó Deus, que se chama pelo Teu nome. Aqui está um povo que herdará o novo céu e a nova terra. Aqui está um povo pecador, mas que tem sido agraciado por Ti. Um povo que vai reinar com o Senhor para sempre. E nos méritos de Jesus, nos méritos do nosso Salvador, nós pedimos, ó Deus, tenha misericórdia dos nossos irmãos e restaura-os em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Deus da vida. Ó Deus, o Deus da vida, restaura os nossos irmãos. Abençoe os seus filhos, abençoe os seus pais, abençoe a sua família. E que neste momento de dor, esse momento de tragédia, o Senhor realize coisas novas para a glória e honra do Teu nome. O Teu povo clama, o Teu povo Te busca, o Teu povo pede agora pela palavra que será pregada. O Teu povo pede, fala ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Pode sentar, meu irmão. Gigantes, vencendo os gigantes. O nosso mundo é cheio de gigantes. Na verdade, verdadeiros gigantes se colocam no nosso caminho. Sim, alguns gigantes eles são reais. Alguns gigantes são imaginários. Alguns gigantes que nós enfrentamos, eles nos atacam por fora. Outros nos atacam interiormente, por dentro. O fato é que há gigantes existenciais que espalham e que estão espalhados por toda parte. Alguns deles nós até os formamos. E parece que eles se tornam maiores do que nós. Alguns gigantes nós fabricamos em um laboratório. O laboratório do medo, do pavor. E eles se tornam monstros que nos atormentam. A minha pergunta inicial é: quais são os seus gigantes? Será que é o medo? Você tem medo de alguma coisa? Ou será que é a ansiedade, que é um tipo de medo? A preocupação, o tentar antecipar as coisas, o se desesperar porque as coisas não estão sob o nosso controle. Será que é a crise financeira que é o seu gigante? Ou será que é a depressão? Uma depressão que não cessa. Talvez seja a solidão, o estar só. Estou casado? Não, não estou casado, estou separado, estou solteiro, sou viúvo. Ou talvez seja o casamento. O casamento se tornou um caos. Ou talvez seja o divórcio. Qual é o seu gigante? O que é aquilo que você olha e diz assim, parece que é maior do que eu? É o vestibular? É o Enem? São os concursos que a gente tenta, e às vezes não consegue?
Ou será que é o emprego? Que dá não apenas trabalho físico, mas que tem atormentado a alma diante das dificuldades que ele apresenta para nós? Será que são os vícios? As drogas? Será que é a bebida? A embriaguez? Será que é a pornografia? Será que é a fornicação, o sexo entre solteiros? Ou será que é o adultério, a traição entre casados? Será que é a culpa? Ou a velhice? Ou a morte? Qual é o seu gigante? O texto que nós lemos, irmãos, 1 Samuel 17, deixa sua Bíblia aberta, ele apresenta uma batalha. Uma batalha de Israel contra os filisteus. E os dois exércitos, eles se posicionam, o exército israelita e o exército filisteu. E eles estão em dois montes. E esses dois montes, eles são separados por um vale. De repente, surge um gigante no lado filisteu. O nome desse gigante era Golias. Golias vinha de uma região chamada Gate. Mais ou menos há 300 anos atrás, Josué e os israelitas tinham vencido muitos exércitos. Tinham subjugado muitas cidades. Mas eles não venceram Gate. E ali surge Golias. Se você olhar capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 4, diz que Golias tinha a altura de 6 côvados. Eu vou dizer o que são 6 côvados. 6 côvados é aproximadamente quase 3 metros de altura. Ele era maior que Rômel. Rômel acho que é um dos irmãos mais altos que a gente tem aqui na igreja. Tem outros bem altos. Maior que Edilson. Maior que o Roberto. Ele tinha quase 3 metros de altura. Se você olhar na sua Bíblia, ele tinha na cabeça, veja aí verso 5, um capacete de bronze, e ele vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Sabe o que significa isso? 60 quilos. O texto continua dizendo, ele tinha caneleiras de bronze, um dardo de bronze entre os ombros, a haste da lança era como eixo do tecelão, e a ponta da sua lança, verso 7, era de 600 ciclos de ferro. Ou seja, só a ponta da lança dele era mais de 7 quilos. Então você tem um sujeito com quase 3 metros de altura, que tinha uma couraça de escamas de bronze que pesavam 60 quilos, e a ponta da lança dele pesava mais de 7 quilos. Aquele gigante aparece, e quando ele aparece, o exército israelita foge com medo. E o texto vai mostrar que ele aparece 40 dias, de manhã e à tarde. 40 dias ele afrontava o povo de Deus e afrontava consequentemente o próprio Deus. E ele dizia: escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele pelejar contra mim e me vencer, nós seremos vossos servos.
Se eu vencer e o ferir, vocês serão os nossos servos. Nós temos aqui uma chamada para um combate representativo. Que um guerreiro representava um exército. E que a vitória daquele guerreiro era a vitória do exército. E a derrota daquele guerreiro era a derrota do exército. Mas os soldados israelitas, eles simplesmente estavam dominados pelo medo. Eles não conseguiam nem enfrentar aquele gigante, quanto mais vencê-lo. E aí surge nessa história uma figura improvável. Um sujeito que era o oitavo dos irmãos. Um sujeito que quando o pai foi informado de que Samuel iria ungir um dos seus filhos como futuro rei, Jessé, que era o pai dele, nem o chamou. Tão grande era a confiança que Jessé tinha no seu filho, que o seu filho podia ser ungido do Senhor. Jessé nem o chamou. E os irmãos conhecem a história. Samuel observa e Deus vai dizendo, não é esse, não é esse. E aí ele vê um cara bonitão, alto, chamado Eliabe. E Samuel diz, é esse. Por quê? Porque ele tinha a imagem de Saul, o rei anterior. E a Bíblia nos mostra que Saul era aquele cara bonitão, aquele cara fortão, aquele cara sarado. Aquele cara que quando passava nos locais chamava atenção. E Samuel pensou, é esse. E Deus disse, não olhe para a sua aparência. O Senhor não vê como o homem vê a aparência. O Senhor vê o coração. E aqui nós temos Davi. Ele simplesmente surge no cenário. E ele não surge no cenário porque ele fazia parte daquele exército que estava sendo afrontado necessariamente. Ele surge no cenário porque diante daquela situação, os 3 filhos mais velhos de Jessé se apresentam a Saul para aquela guerra. Eliabe, Abinadab e Samar. Davi era o mais moço. E o que era que Davi fazia? Ele ia e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E ele começou a ver aquela situação. O filisteu pela manhã e à tarde se apresentando por 40 dias e desafiando o povo de Deus e dizendo, me dê um homem para enfrentar. Quem é o homem que vai me enfrentar? E aí nesse contexto, Jessé chega para Davi e diz, Davizinho, leva para os teus irmãos um efa desse trigo tostado, leva 10 pães, leva lá para os teus irmãos, esses 10 queijos, leva ao comandante de 1000 e dá uma olhada lá para ver se os teus irmãos estão bem. E é nessa história, irmãos, nesse contexto, que Davi termina enfrentando o gigante e termina vencendo o gigante. Uma história que nós já conhecemos, quem está na igreja há um certo tempo, há muito tempo. E quem não foi criança na igreja e não ouviu essa história? Uma história conhecidíssima. O pastor Hernandes, ele faz uma aplicação interessante, eu queria apenas mencionar aqui, sobre algumas características de pessoas que vencem gigantes, que vencem adversidades, que vencem problemas, que não são capitulados diante da crise, porque há muitas pessoas que diante da crise morrem, que diante da crise tiram as suas vidas, que diante da crise se afundam, que diante da crise culpam a si mesmos, culpam os outros e culpam a Deus. E o Hernandes, ele cita algumas coisas interessantes, ele diz assim, um vencedor de gigantes é alguém que não ouve a voz dos pessimistas.
O vencedor de gigantes é aquela pessoa que tapa os ouvidos para ouvir a voz daqueles que dizem: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Porque se você observar no verso 10 e no verso 11, está o filisteu afrontando o exército do Senhor, afrontando, mas Davi não dá ouvido à voz dos filisteus e nem dá ouvido à voz dos israelitas que estavam tomados pelo medo. Ele simplesmente não deixa as vozes daquelas pessoas que ficavam dizendo: não vai dar certo, olha o tamanho desse homem, olha o tamanho da armadura dele, olha o tamanho do escudo dele, olha o tamanho da lança dele, nós não vamos conseguir, nós não vamos conseguir, nós não vamos conseguir. E Davi não dá ouvido a isso. E aí o pastor Hernandes diz assim: olha, se você quer vencer os gigantes da vida, você não pode dar ouvido aos pessimistas. Você não pode ser aquele tipo de pessoa que gosta de ficar ouvindo aqueles que dizem: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, isso aqui 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 não vai dar certo. Por exemplo, tem algumas histórias marcantes, mas os irmãos já ouviram falar daquele presidente americano, Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt, ele queria ser presidente americano, mas ele foi advogado por um tempo, mas simplesmente aos 39 anos, ele foi vítima de poliomielite e ficou paralítico da cintura para baixo. Imagine se ele ouvisse as pessoas dizendo para ele: não vai dar certo. Paralítico, ser presidente dos Estados Unidos, não vai dar certo. Bem, Roosevelt não apenas foi presidente americano, mas ele foi o único eleito 4 vezes consecutivamente presidente dos Estados Unidos. O único. Por quê? Porque com certeza ele não ouviu a voz dos pessimistas, como Davi não ouviu. Porque se Davi ficasse atentando para as pessoas do exército dizendo: a gente não vai vencer, a gente vai morrer, a gente vai morrer, e correndo com aqueles israelitas com medo, ele não iria enfrentar, nem iria vencer o gigante. Uma segunda coisa interessante é que o vencedor de gigantes, ele tem a capacidade de não ser derrotado pelas críticas dos outros, pelas críticas das pessoas. Se você olha para o verso 28 em diante, você vai perceber, Davi tem o seu irmão Eliabe, e simplesmente está lá Davi procurando saber sobre aquela situação, conversando com os homens, dizendo: olha, o que farão aquele homem que ferir esse filisteu? O que farão com esse homem que tirar a afronta de sobre Israel? Quem é esse incircunciso? Quem é esse ímpio para afrontar o povo de Deus? E aí as pessoas diziam: não, esse homem será acumulado de riquezas, e o rei vai dar por mulher a filha, e a casa do pai dele será isento de impostos. Olha que presentaço. E quando Davi está naquele processo, o irmão Eliabe o ouve e diz assim: o que você desceu para aqui? Você está fazendo o que aqui? O seu lugar não é aqui não. Você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto com quem? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Você desceu apenas para ver a peleja. E parece que Davi já era tão criticado por Eliabe, que ele diz: o que eu fiz agora? O que foi que eu perdi? Qual é o problema? Eu fiz somente uma pergunta. O vencedor de gigantes é aquela pessoa que não se deixa vencer pelas críticas. Porque tem sempre gente criticando. Não é verdade? Quem faz alguma coisa sempre é criticado. A crítica machuca, a crítica afronta. Quando a crítica vem de pessoas próximas que nós amamos, elas
dói muito mais, mas as críticas existem. Às vezes tem pessoas que não fazem nada, mas são muito boas para criticarem. Às vezes tem pessoas que criticam porque não gostam de você gratuitamente. Não tem gente assim? Que não gosta de você gratuitamente. Você nunca fez mal para a pessoa não gosta, não vai com a sua cara e lhe critica. Às vezes pessoas que não creem no seu potencial. Para a gente vencer os gigantes, a gente precisa saber lidar com as críticas. A gente não pode deixar as críticas derrubarem a gente. Só para dar um exemplo. Beethoven, o grande artista, disseram para Beethoven o seguinte: esse jovem tem uma maneira estranha de manusear o violino. Ele prefere tocar as suas canções ao invés de aprimorar as suas técnicas. O que Beethoven é hoje? Albert Einstein. A tese de doutorado de Albert Einstein disseram o seguinte: ela é irrelevante e sofisticada. Imagine se essas pessoas ouvissem as críticas. Imagine se Davi, diante da crítica do seu irmão, que era mais velho do que ele, simplesmente se encolhesse e dissesse: eu não vou fazer nada não. Não acontece isso com muita gente? A pessoa está fazendo um serviço, às vezes até na igreja, e aí alguém começa a falar mal dele, e aí ele diz: não vou fazer não. E aí fica sem fazer nada. Aí fica lá amargurado, sem produzir, sem frutificar, e dizendo: quando eu faço eu tento criticar. Então a gente só vence os gigantes se a gente sabe lidar com as críticas. Uma outra característica interessante, mas eu quero frisar um outro aspecto, eu estou só mencionando isso aqui. Uma outra característica interessante daqueles que vencem gigantes, que é aqueles que vencem gigantes, eles precisam ter algo chamado autenticidade. Eles precisam ser o que são. Precisam corrigir os seus erros, corrigir as suas falhas, mas eles não precisam ser outras pessoas. Se você observar o texto, quando Davi se apresenta a Saul e diz: eu vou lutar. Eu vou lutar. Eu já lutei contra um leão, eu já lutei contra um urso e eu os venci. Eu vou lutar contra esse incircunciso. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Então, eu vou lutar. Se você observar do verso 38 ao verso 40, Saul quis vestir a Davi da sua armadura. Colocou na cabeça dele um capacete de bronze, o vestiu de uma couraça, colocou uma espada sobre a armadura. O problema é que o manequim de Saul era bem diferente do manequim de Davi. Não é verdade? É você guardar das devidas proporções, homem e mulher, né? É você querer pegar uma roupa que veste um homem alto e querer vestir na minha mulher. Vai dar certo? 1,50 m. Com todo respeito, perdoe a ausência, minha filha. Não vai dar certo. Vai dar certo? Não tem como dar certo. E simplesmente Davi, ele despreza a armadura de Saul e ele pega o que ele conhecia. O que ele conhecia? Ele conhecia a funda. O que ele conhecia? Ele conhecia as pedras. E ele simplesmente, ele não vai lutar com as armas alheias, ele vai lutar com as suas armas. Ele diz: o Senhor vai me agraciar e vai me dar a vitória com as minhas armas. Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, sendo o que eu sou, ou seja, sendo o que Deus me formou. Eu não preciso copiar o outro, eu preciso ser eu. Preciso modificar as minhas falhas, preciso que Deus me transforme, mas eu preciso ser autêntico. O vencedor de gigantes, ele é autêntico. Mas se você notar o texto, o vencedor de gigantes é alguém que tem uma determinação. Presta atenção, irmãos. Uma determinação para vencer. Se você olhar, se você observar o texto, verso 48, o que Davi faz? Davi simplesmente deixa as fileiras do exército filisteu e ele corre ao encontro do gigante. O exército filisteu corria
para longe do gigante. Davi corria em direção ao gigante. Davi enfrentou o gigante. O que isso significa, irmãos? Às vezes existem pessoas que querem que os seus problemas se resolvam, mas elas não tratam do problema. Elas querem fugir dele. Elas querem fazer de conta que ele não existe. Elas querem se esquecer dele. Porque elas têm tanto medo de serem derrotadas pelo problema que elas não enfrentam. E aí eu lembrei do filósofo treinador Vanderlei Luxemburgo. O medo de perder tira a vontade de ganhar. E tem muitas pessoas assim. Perceba que Davi, ele simplesmente, ele vai em direção ao gigante. Mas há uma outra característica, e aqui eu quero entrar em um outro aspecto, que é esse que vai ser o meu destaque maior. Um vencedor de gigantes tem todas essas características, não ouve a voz dos pessimistas, ele sabe lidar com as críticas, não deixa as críticas o derrubarem. O vencedor de gigantes, ele não luta com as armas alheias, ele busca ser autêntico, ele tem uma determinação para vencer. Eu vou lidar com esse problema, com a graça de Deus, esse problema vai ter uma solução para ele, Deus vai me dar uma saída. Mas o vencedor de gigantes, ele tem uma característica marcante. Presta atenção nisso. Porque isso aqui é a chave. A chave é, ele entende que ele luta, que ele batalha, mas a vitória, o triunfo, quem dá é Deus. E porque é Deus quem dá o triunfo, a glória deve ser tributada a Deus. Você pode dizer amém? Se você observar, meus amados irmãos, é essa a compreensão de Davi. Davi entra no triunfo, entra na batalha e ele diz: quem vai me dar a vitória é Deus. No verso de número 37 ele diz: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, Ele vai me livrar das mãos do filisteu. No verso de número 45, ele diz para o filisteu: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. No verso de número 47 ele diz: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas vossas mãos. Ele olha para Deus e ele diz: é Deus quem vai me fazer vencer essa situação. Presta atenção. Eu e você temos os nossos Golias. Quantos estão aqui comigo? Todo mundo aqui? Ok? Ninguém cochilando? Se tem alguém cochilando aí ao seu lado, dê uma mexida nele, diga: acorda. Tem alguém vendo o WhatsApp, diga: desliga esse negócio. Tá? Alguém vendo Facebook, Instagram, vendo o resultado do jogo de qualquer time, diga: para com esse negócio, para, ouve a palavra de Deus, presta atenção. Todos nós temos gigantes. Até os adolescentes têm gigantes. As crianças têm gigantes. Prova disso é que hoje, eu já falei isso várias vezes, Isabela tem trabalhado isso. O que você vê hoje de adolescentes se cortando e se mutilando, tem dinheiro, tem roupa, tem comida boa, estuda em colégio bom, viaja para locais bons, tem celular de última geração, tem brinquedos que eu nunca nem sonhei, tem, humanamente falando e materialmente falando, tudo. Mas parece que ao mesmo tempo não tem o mais importante. E aí está ele, se cortando. Aí está ele, acessando sites, acessando aplicativos que falam sobre morte. Aí está ele, entrando em grupos em que pessoas dominadas pelo desejo de morrer expõem as suas fotos e estão lá. Então, até os gigantes, até as crianças têm os seus gigantes, até os adolescentes, até as crianças têm os seus gigantes.
quanto mais os adultos. Presta atenção. O seu gigante, ele não anda de espada. Mas talvez o seu gigante seja o desemprego, seja o medo do abandono, talvez seja o abuso sexual que sofreu, talvez seja a depressão. O seu gigante, ele não desfila como Golias pelas montanhas de Elá, mas talvez ele desfile no seu quarto, no seu escritório, na sua sala de aula. Talvez ele traga contas que você não pode pagar, notas que você não pode tirar, pessoas a quem você não consegue agradar, aquele uísque que você não consegue se libertar dele, aquela pornografia que você não consegue dizer não, aquela carreira que você não consegue escapar, aquele passado que você não consegue mexer, nem se desvencilhar dele, e aquele futuro que você não consegue encarar. Qual é o seu gigante? A grande questão é, às vezes, nós conhecemos bem o rugido dos nossos Golias. O exército filisteu conhecia bem o rugido do Golias. Eles tinham decorado a fala de Golias 80 vezes, porque eram 2 vezes durante 40 dias. Às vezes os nossos ouvidos e o nosso coração ouvem a mesma coisa. Não vai dar certo, vai dar errado, é assim mesmo, eu não consigo mudar, a minha família não consegue mudar, o meu problema não consegue resolver, eu vou morrer com essa situação, vai piorar, vai piorar, vai piorar. O que acontece? Acontece o mesmo que aconteceu com os israelitas. O seu Golias, ele simplesmente domina o seu dia, se infiltra na sua alegria e deixa a sua existência um caos. E aí muitos fazem o quê? Para tentar aliviar os seus problemas, vão para as farras, vão para as orgias, mas isso não resolve. Isso não resolve. Você já, assim, mencionou algumas coisas parecidas com isso? Parece que eu estou viciado em trabalho, igual meu pai. Eu sou um workaholic. Só vivo para trabalhar. Eu não descanso. O meu avô se divorciou. O meu pai também se divorciou. Presta atenção, presta atenção. Eu vou me divorciar também. Parece que tem uma maldição passando. É isso, é? Que negócio é esse? E olha que eu não acredito naquela doutrina, naquela teologia de maldição hereditária, certo? Isso é um outro assunto. O problema é que, às vezes, a gente conhece a voz do nosso Golias, mas a gente só conhece a voz dele. É a voz dele que determina o nosso sentimento, as nossas emoções. Quando você olha para Davi, Davi não está concentrado em Golias. Todo o exército israelita estava concentrado em Golias. Quando você olha para Davi, ele fala a todo momento em Deus. Os soldados não mencionam Deus, os irmãos de Davi não mencionam Deus, Saul não menciona Deus, mas Davi, ele entra em cena e o que ele menciona, ele simplesmente fala de Deus. É esse o diferencial. O diferencial da minha e da sua vida, presta atenção, meu amado, não é o tamanho do seu Golias. O diferencial é os nossos olhos e o nosso coração estão fincados nos nossos Golias ou estão fincados em um Deus que é infinitamente maior do que Golias. É essa a questão. Porque se você só pensar no Golias, se você só pensar no gigante, você e eu afundamos. Olhe para a Bíblia. Pense,
Davi simplesmente, verso 37, nós já mencionamos, Davi diz: o Senhor vai me livrar das garras do leão, das garras do urso, Ele vai me livrar desse filisteu, Ele vai me livrar. Qual é, irmãos, o tema dessa história? Você olha essa história e parece que o personagem principal é Golias, porque na mente dos israelitas era, mas o principal personagem nessa história para Davi não era Golias, era Deus. Davi, ele simplesmente vê o que os outros não veem, e ele se recusa a ver o que os outros veem. Ele diz: eu confio em Deus. Todo mundo está olhando para o gigante que destila ódio, que destila raiva. E eles se tornam especialistas no gigante. Você já viu gente que se torna especialista no problema? Sabe tudo sobre o problema. Tudo. Mas aquela especialização simplesmente é diagnóstica, não é curativa. Ele simplesmente diagnostica o problema, mas ele não tem a cura para o problema. Davi não. Davi não. Davi olha para Deus. Quando o filisteu vem afrontá-lo, presta atenção. Quando o filisteu vem afrontá-lo, aquele homem de quase 3 metros de altura, olha aquele garoto mediano. Ele diz assim, verso 43. Eu sou um cão para você vir a mim com paus? Davi não tinha armadura nenhuma. Mas por que Davi não tinha armadura? Era porque ele se achava mais forte do que o gigante? Era, irmãos. É porque ele se achava mais capaz do que o gigante? E o gigante, pelos seus deuses, amaldiçoa a Davi. O que Davi faz? Onde está a confiança de Davi? Davi no verso 45 diz: tu vens a mim com a tua espada e com a tua lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E como é que ele responde à zombaria do gigante? Ele responde à zombaria do gigante dizendo isso. E mais, ele diz: hoje mesmo, quem vai vencer? Sou eu? Não. Davi diz: hoje mesmo, verso 46, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Eu vou ferir a tua cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Davi. Não. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. O verso de número 47, Davi diz, veja que o foco de Davi era Deus. Davi diz: essa multidão vai saber que quem salva é o Senhor, quem salva é Adonai. Ele não salva com espada, ele não salva com lança, porque essa guerra não é minha, essa batalha não é minha, esta guerra é do Senhor, e o Senhor vos entregará nas minhas mãos. E Davi corre em direção ao gigante. Não fuja, olhe para mim, pense em Deus e diga: Deus é maior. Deus é maior, o meu Deus é maior que a minha limitação, que a minha dificuldade, que o meu problema, que a minha crise, que a minha dor, que a minha luta, que as minhas limitações. Não fuja do gigante, faça o seu gigante fugir de você. Ao se deparar com a alma, com o espírito cheio de Deus. À medida que a nossa percepção de Deus aumenta, a nossa percepção do Golias, aquela ideia, ele é grande demais,
ela diminui. À medida que nós vemos mais a grandeza de Deus, nós percebemos que o nosso Golias é menor do que nós pintávamos. Presta atenção, irmão. Talvez haja um gigante do divórcio aí. E você pode dizer para ele: gigante do divórcio, em nome do Senhor, você não vai entrar na minha casa. Você pode dizer amém? Você não vai entrar na minha casa. Porque o meu Deus é maior. Talvez haja pessoas que já se divorciaram e dizem assim: minha vida não serve mais para nada. Eu estou sozinho, eu estou depressivo, eu estou para baixo. Você vai dizer: gigante da solidão, você não vai dominar a minha vida. Porque eu creio no Jesus Cristo, que é Emanuel, e que disse e que afirma que é Deus conosco, que é o meu noivo, que é o meu Senhor, que é o meu pastor. Talvez você precise dizer: gigante do álcool, gigante do abuso infantil, gigante da insegurança, gigante do mal, em nome do Senhor Jesus, você vai cair por terra. E como Davi, no poder não seu, mas no poder do Senhor, metaforicamente falando, pegue o seu estilingue e acerte essa desgraça desse gigante. Eu me lembro do pastor Jeremias pregando essa mensagem há muitos anos atrás, e ele é muito espirituoso. E ele diz que imagina Davi olhando para o gigante, para a testa dele, dizendo: com a testa desse tamanho, eu não tenho como errar. Queridos irmãos, amados irmãos, se você notar o texto, são 9 pensamentos acerca de Deus que Davi expressa, e apenas 2 pensamentos acerca de Golias. Presta atenção, 9 sobre Deus, 2 sobre Golias. Quando você pensa sobre culpa, você pensa mais na culpa ou pensa mais na graça de Deus? Comece a pensar mais na graça de Deus, que lhe perdoa, do que na sua culpa. Quando você pensa nos problemas, você pensa mais nas reclamações ou nas bênçãos? Qual é a lista maior? São as reclamações ou são as bênçãos? Quando você pensa no medo, você pensa mais no medo ou pensa 4 vezes mais na esperança? Presta atenção. Todos nós temos um gigante que assombra a nossa vida. Um Golias. Todos nós temos. Mas Deus está nos convidando nesta noite, usando uma linguagem do Max Lucado. Ele diz: concentre-se nos gigantes e você tropeçará. Concentre-se em Deus e seus gigantes tropeçarão. Mas eu queria concluir pensando o seguinte: o personagem principal dessa história não é Davi e nem é Golias. O principal personagem nessa história é o próprio Deus. Você olha para essa história e você tira lições da vida de Davi. Mas se a gente for pensar nessa história cristologicamente, você não é o Davi da história.
Nem eu sou Davi. Você também não é o Golias da história. Fique tranquilo. Nem eu. Quem nós somos nessa história? Nós somos nessa história o povo de Israel, que treme de medo dos gigantes. Nós somos nessa história o povo que tem medo do diabo, que tem medo da morte, que tem medo do sofrimento, que tem medo do mal. E quando vê o mal, quer correr. Nós somos nessa história o Israel. Mas quem Davi está apontando para essa história? Há um verdadeiro e melhor Davi que essa história aponta. Aquele que foi descendente de Davi, Jesus Cristo. Essa história aponta para o verdadeiro e superior Davi. Aquele que diante de Golias, diante do diabo, que afronta Israel, que afronta o povo de Deus, que amedronta o povo de Deus, que tenta espantar o povo de Deus. Quem Davi aponta? Davi aponta para o seu descendente. Davi aponta para o seu Deus. Davi aponta para Jesus Cristo. Assim como Davi foi o representante de Israel, Jesus Cristo é o nosso representante. Em meio às nossas lutas, em meio aos nossos desafios, assim como a vitória de Davi foi a vitória de Israel. Davi lança aquela pedra com uma funda e vence o gigante e o mata e o subjuga. Assim também havia um gigante mau que nos afrontava, um gigante mau que queria nos levar para o inferno, um gigante perverso que apontava para os nossos pecados, para as nossas fraquezas, e o nome dele é Diabo. Mas houve alguém que o enfrentou, e o nome dele é Jesus Cristo. Houve alguém que não teve medo dele, e o nome dele é Jesus Cristo. Houve alguém que não desistiu de lutar contra ele, e o nome dele é Jesus Cristo. Houve alguém que foi para uma cruz, e lá na cruz achavam que Jesus iria morrer e ficar na sepultura, e lá na cruz achavam que o profeta tinha acabado, e lá na cruz achavam que era o fim do amigo de publicanos e pecadores. Mas na cruz, Jesus venceu Satanás. Na cruz, Jesus venceu o Golias que afronta o povo de Deus. Na cruz, Jesus venceu o nosso gigante. Na cruz, Jesus subjugou os principados e potestades, e na cruz Jesus triunfou, e no terceiro dia ele ressuscitou, e a vitória de Jesus Cristo sobre Satanás nos é dada gratuitamente. É essa grande história que esse texto aponta. Há um conflito, há uma luta, há uma batalha, há um grande inimigo que afronta o povo de Deus, chamado Satanás. Mas o povo de Deus vence Satanás. O povo de Deus vence o diabo, porque o representante desse povo, o descendente de Davi, Jesus Cristo, o subjugou,
o venceu e oferece para nós, de graça, a sua vitória. Para você ser um vencedor de gigantes, antes de tudo, você precisa estar identificado com Jesus. Antes de tudo, você precisa estar com a sua vida entregue a Jesus, porque Jesus venceu o maior de todos os gigantes, e Ele lhe faz mais do que vencedor.